Olá, muito obrigado você que está nos acompanhando, assistindo mais uma edição do nosso Jornal OCN deste início de semana. Pois é, mais uma segundona e já no clima de fim de ano, né? Com certeza, 29 de novembro de 2021. Né? Fico até com medo de falar chega logo 2022, porque a gente não sabe como é que vai ser 2022. A gente espera que seja melhor do que 2021. Mas fica aí a torcida para que tenhamos um bom ano de 2022. Para você, uma boa semana. Para começar, né, uma boa semana. E o nosso abraço, agradecendo você que nos assiste pelos nossos perfis no Facebook. Tem também a página do Cubo Notícias lá no Facebook. Temos o nosso Instagram do Cubo Notícias, canal do YouTube e o que mais? E o nosso site do Cubo Notícias também para você, né, acompanhar, além das edições do nosso jornal ACN, as matérias que nós publicamos lá. Bom, hoje nós temos várias notícias, nós vamos destacar para você o que está todo mundo muito preocupado, essa nova mutação do Covid-19, a variante Omicron. Pois é, e temos já algumas novidades sobre o assunto. Omicron representa risco elevado, mas há dúvidas sobre potencial de danos. Nós vamos, inclusive, apresentar aqui um vídeo, né, que foi divulgado ontem, de uma entrevista com a doutora Angelique Coetzee, que foi a médica que descobriu essa variante do coronavírus, do Covid-19, lá na África do Sul. Ela vai falar sobre o que já se sabe até o momento, sobre essa nova mutação da doença. Nós vamos destacar também as notícias da região e como destaque temos Torre de Pedra, que concorre como a melhor cidade para fazer turismo rural no estado de São Paulo. O resultado deve sair amanhã. Ainda em Torre de Pedra, um benefício chegando à cidade vizinha aqui de Torre de Pedra, deputado Fernando Cury inclui a vicinal de Torre de Pedra em programa de recuperação de estradas. Também aproveitando que estamos falando do deputado Fernando Cury, ele avança nas tratativas para conquistar a sede da Associação Portas Azuis, que beneficia pessoas com autismo. E falando em deputado, gente, saiu um bafafá aí que o prefeito de Botucatu estaria já articulando a sua candidatura para deputado federal ou estadual. Não é bem assim não, tá? Prefeito de Botucatu nega que será candidato a deputado e disse, tenho compromisso. Prevenção, na cidade de Conchas, a prefeitura anunciou cancelamento de festividades de aniversário, Réveillon e Carnaval. E nós temos as notícias aqui de Porangaba. A gente começa com uma boa notícia, né? Pelo menos sinaliza ser uma boa coisa, né? Um bom sinal, pelo menos. Esperamos que continue assim, né? Com diminuição de casos de Covid-19, Porangaba desativa o ambulatório de atendimento ao coronavírus. Temos também crime em Porangaba, chácara é arrombada e furtada no loteamento Estância Irene. E nós vamos destacar aqui uma tremenda injustiça que fizeram com uma senhora de 76 anos, cadeirante, aqui na nossa cidade de Porangaba. Já já a gente fala sobre esse assunto. Vamos começar então o Jornal OCN de hoje e a gente começa falando sobre a variante sul-africana do Covid-19. Muitas pessoas, autoridades sul-africanas falando, nossa, essa doença não surgiu aqui. Bom, é o país onde tem mais casos e é onde foi descoberto. Pode ser que, né, não tenha surgido lá, mas os indícios são fortíssimos. É o país que está estourado com mais casos, é a África do Sul. E, aliás, o continente africano é o continente onde a taxa completa de vacinação da população é a menor no planeta. Apenas 6% da população do continente africano está completamente imunizada contra o Covid-19. Então, o continente africano passou a ser um possível berçário de novas mutações do Covid-19, já que lá a doença pode circular à vontade, né? Devido ao baixíssimo número de pessoas imunizadas. A variante Omicron do coronavírus
representa um risco muito elevado para o planeta. Foi o que advertiu hoje de manhã a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Pois é, a organização também afirmou que há muitas dúvidas sobre a variante, especialmente sobre o perigo real que ela apresenta. O perigo real se mede aí sobre a velocidade que ela se propaga, né, a sua capacidade de contaminação, de contágio e a potência que essa doença pode desenvolver. Ela pode vir mais forte ou mais fraca no corpo humano. Também qual seria a capacidade de driblar o sistema imunológico, mesmo já com a vacina. Há estudos, e nós vamos mostrar até daqui a pouco imagens a primeira imagem que foi tirada ali no microscópio dessa nova cepa do vírus, né? Existem muito mais mutações que favorecem o drible desse vírus no sistema imunológico das pessoas. Bom, a OMS diz o seguinte: até o momento não se registrou nenhuma morte associada à variante Omicron. É o que afirmou a OMS num documento técnico que também apresenta conselhos às autoridades para tentar frear o seu avanço. Desde a semana passada, os países têm suspendido esses voos vindos de países africanos na tentativa de frear a disseminação dessa variante, que já foi confirmada em todos os continentes. Bom, em entrevista ao Fantástico, a médica Angelique Coetzee, ela que diagnosticou os primeiros pacientes com a nova variante, ela fez um alerta, afirmou que considera as medidas precipitadas. Dá para colocar o vídeo dela falando aí? Bom, o que é muito importante ressaltar é que a doutora Angelique, ela fala que aparentemente o vírus aí até o momento gerou poucos casos graves, inclusive dá a entender que a potência do vírus, da doença dessa Omicron, a potência do contágio parece ser menor, né? Pelo menos é o que dá a entender, porque ela fala que são raríssimos os casos de internação, dadas as mutações que poderiam conferir a capacidade de escapar de uma resposta imune e dar-lhe uma vantagem em termos de transmissibilidade. A probabilidade de que a Omicron se propague pelo mundo é bem elevada, disse a OMS. Mas vamos com o vídeo da doutora Angelique Coetzee. Ela fala sobre o que já se sabe do vírus, sobre a sua capacidade de infecção. Vamos lá. União Europeia, Estados Unidos e Japão, entre muitos outros, suspenderam voos de países africanos considerados de risco para a nova variante. Marrocos e Israel foram além, proibiram a entrada de viajantes internacionais por 2 semanas. A médica que diagnosticou os primeiros pacientes com a nova variante considera as medidas precipitadas. Precisamos observar a evolução do quadro clínico dos pacientes porque, por enquanto, só estamos observando sintomas leves, com raros casos de internação, diz a doutora Angelique Coetzee, presidente da Associação Médica da África do Sul. Ela desconfiou quando 7 pacientes se queixaram no mesmo dia de cansaço extremo, dores no corpo e de cabeça. Mandou testar e veio a confirmação. Todos com Covid, apesar de não apresentarem tosse ou perda de olfato, sintomas clássicos da doença. A médica não teve dúvida, soou o alerta junto ao Comitê Consultivo de Vacinas do governo sul-africano, do qual ela faz parte. Era dia 18 de novembro. 6 dias depois, a África do Sul alertou a Organização Mundial da Saúde sobre o surgimento da nova cepa. This might also be the case in Brazil already. Angelique acredita que a variante Omicron já deve estar bem mais espalhada do que a gente imagina, inclusive no Brasil. Médicos não estão pedindo testes para Covid porque não reconhecem esses outros sintomas, ela diz. É por isso que nós, cientistas sul-africanos, estamos compartilhando informações com o mundo. Gente, e a OMS aumentou a lista de países nos quais a variante foi detectada após os primeiros casos na África.
e isso aconteceu em novembro, esses primeiros diagnósticos na África. Hoje até um time de futebol em Portugal, vários atletas foram diagnosticados nesse time de futebol português com esta variante do Covid-19. Engraçado sobre o que a doutora Angelique, ela falou, né, a respeito dos sintomas, que são bem diferentes. Né? Até os sintomas parecem que são diferentes da variante do SARS-CoV-2 normal, que é o Covid-19, né? Que a Delta, enfim, parece que é diferente. Os relatos são de cansaço extremo, muito cansaço, pessoa muito cansada, com o corpo muito dolorido, né? Fadiga muscular, inclusive, e dor de cabeça forte. Não tem a tosse, há casos em que não há febre, e sim o cansaço excessivo. Também não há a perda do paladar e do olfato. Então, esses que são os sintomas tradicionais do Covid, parece que não são os mesmos da Omicron. Então, possivelmente, a OMS também tratará da inclusão desses sintomas no protocolo mundial de atendimento do Covid-19. Inclusive no Brasil, deverá nos próximos dias, confirmando que os sintomas são diferentes, a inclusão desses sintomas também como possível contágio do Covid, né? Dor no corpo, fadiga muscular, né? Cansaço excessivo e muita dor de cabeça. Mesmo não havendo a tosse, mesmo não havendo a febre, a perda do paladar ou do olfato. Então são sintomas novos, que devem ser responsáveis aí por uma modificação nos protocolos de atendimento. Vamos aguardar aí o que as autoridades em saúde devem, né, fazer ou adotar. As incógnitas sobre a variante, essas incógnitas são muito grandes, são numerosas. A primeira delas é qual é o nível de contágio. Bom, vamos colocar aí a imagem, a primeira imagem foi feita de uma cepa do vírus Omicron, Covid-19, em comparação com a Delta. Nós temos aí do lado esquerdo o vírus da variante Delta do Covid-19 e do outro lado, com essas manchas, com todas essas manchas aí, nós temos o Omicron. Dá para ver que o Omicron tem muito mais pontos, e esses pontos o que são? São as mutações que podem driblar o sistema imunológico, né? Ou seja, é a famosa célula spike, que pode destrancar e driblar o sistema imunológico para que o vírus se adapte ao corpo, para que ele entre no sistema de defesa do corpo. Então dá para ver que são muito mais pontos em comparação com o da variante Delta. Até para você ler aqui, na Delta são 18 pontos de mutação residuais da célula da proteína spike e 8 resíduos. Já na Omicron, são 43 mutações AA de resíduos da proteína spike e 34 resíduos dessa proteína que podem, 43 mutações com 34 proteínas diferentes, né, que podem causar aí esse drible, essa abertura do sistema imunológico. Então, de fato, as imagens do vírus em si mostram que ele é mais contagioso e, podemos dizer assim, um vírus muito mais esperto para driblar o sistema imunológico. Outra questão da OMS, esse nível de contágio é ligado às mutações constatadas? Outra coisa que também se questiona, o nível de proteção que as vacinas contra o Covid-19 já existentes é suficiente? Essa variante causa sintomas mais graves? Bom, como nós ouvimos agora há pouco, segundo a doutora
Angelique, parece que não. E esperamos que não. Bom, os ministros da saúde dos 7 países mais ricos do mundo, o G7, se reúnem em caráter de urgência em Londres hoje. Estão discutindo medidas para tentar frear a disseminação da Omicron. O contágio pela nova variante continua progredindo pelo mundo, causando cada vez mais preocupação a vários países, que decidiram impor novas medidas. O Japão já decidiu fechar o seu território para todos os visitantes estrangeiros. 3 semanas depois de aliviar algumas restrições para permitir a entrada de viajantes a negócios e também estudantes, Tóquio proibirá todas as entradas de pessoas estrangeiras a partir de amanhã, é o que informou o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida. Os japoneses também regressaram de 9 estados e países da África do Sul, onde foram identificadas os primeiros casos da nova variante. Eles terão que se submeter, esses japoneses que regressarem, eles vão ter que se submeter a medidas de isolamento estritas, de acordo com os riscos. Na França, a detecção da nova variante é muito provavelmente uma questão de horas, disse o ministro da Saúde, Olivier Véran. 8 casos possíveis de contaminação pela Omicron no país foram detectados e estão sendo monitorados. Tá aí, gente. E os sintomas são diferentes, hein? Vale ressaltar. Dores no corpo, fadiga muscular, muita dor no corpo, cansaço extremo, dor de cabeça. São sintomas diferentes dos sintomas tradicionais do Covid-19. Então, provavelmente, até a OMS deverá incluir nos próximos dias protocolo de atendimento diferente, caso a pessoa também relate nos sistemas de saúde mundiais estes sintomas. Bom, gente, justo agora que o Brasil, olha só como uma coisa é, nos Estados Unidos, no meio do ano, na realidade, quando nós estávamos entrando no nosso inverno aqui e os Estados Unidos estavam entrando no verão, isso lá por maio, foi em maio. Lá por maio, o Brasil estava vivendo o seu pior momento na pandemia. E os Estados Unidos estavam já em flexibilização, principalmente a cidade de Nova York, liberando a população, as pessoas indo ao Central Park, pela primeira vez após todas as restrições, também já restringindo o uso de máscaras. Enfim, em maio, no verão americano, no nosso inverno nós vivíamos um inferno. No verão americano, lá em maio, eles viviam uma situação de extrema esperança. Hoje nós estamos vivendo aquela situação lá dos Estados Unidos, que os Estados Unidos viviam em maio. Flexibilização, libera tudo, o governo do estado de São Paulo falando que já a partir do dia 11, em locais abertos a pessoa não precisa mais usar máscara, só na cabeça do governador que as pessoas estão usando máscara na rua ainda. Vai nessa, governador. E ninguém está fiscalizando mais nada. Ninguém está fiscalizando mais nada, tá? Até em comércio as pessoas já estão entrando sem máscara e ninguém fiscaliza nada. Então as pessoas já por conta própria já estão tirando máscara, enfim. Mas vai formalizar o fim dessa restrição do uso de máscaras a partir do dia 11 de dezembro. Tudo bem. Quem quiser se cuidar e tiver um pouco de juízo ainda continua usando máscara, viu? Apesar do governo do estado de São Paulo de desobrigar, você não precisa deixar de usar, não. Sabe por quê? Porque hoje o Brasil está vivendo a mesma situação que os Estados Unidos viveu em maio. Agora, o que acontece é o seguinte, nos Estados Unidos viveu aquele boom de vacinação, nos primeiros meses da vacinação, desde o ano passado vacinando.
60% da população, 65% da população tomou a primeira dose da vacina. Pouco mais da metade do que isso voltou a procurar a segunda dose. Então, a vacinação completa as pessoas não fizeram. E agora está dando resultado aí. E digo mais, as vacinas do Covid-19, você pode anotar o que eu estou falando, já falo isso desde o ano passado. As vacinas do Covid-19 serão como as vacinas da gripe. Para você ter a imunização completa e ficar tranquilo, as pessoas terão que se vacinar de ano em ano. Elas terão aí atualizações, as vacinas terão as atualizações, como a vacina da gripe tem. Todo ano tem atualização, por isso que a vacina é aplicada de ano em ano, porque ela é atualizada para o sistema imunológico das pessoas. Então se prepare, porque a vacina do Covid vai ser tomada de ano em ano. Porque o Covid-19, infelizmente, ainda deverá perpetuar o nosso planeta por muito tempo. E pode até deixar, no futuro, esperamos que não muito distante, de ser uma pandemia. Mas o Covid-19 será uma doença endêmica, como a gripe. Então vai ser necessário as pessoas fazerem a imunização. E só falando o seguinte, nos Estados Unidos as pessoas não concluíram a sua vacinação, não fizeram a vacinação completa, e todos os países europeus, onde a taxa dessa quarta onda do Covid lá na Europa, todos esses países que estão passando pela quarta onda são os países que menos têm a vacinação completa da sua população. São aquele pessoal meio louco, sabe, que fala que a vacina não funciona. O Bolsonaro não é... Tanto que na Europa os países já chamam essa quarta onda de a onda dos não vacinados. Porque a grande maioria das pessoas que estão entrando em óbito ou sendo internadas, a grande maioria, 95%, segundo as informações da União Europeia, da própria União Europeia. Segundo os próprios governantes europeus, 95% dos casos graves e de óbitos desta quarta onda do Covid-19 são de pessoas não vacinadas. Então, é a prova de que a vacina funciona, mas tem que fazer também o sistema vacinal completo. Bom, gente, vamos agora com as notícias aqui da nossa região e vamos começar com uma boa notícia. Essa é da cidade vizinha da gente aqui, Torre de Pedra. Torre de Pedra pode ser amanhã a vencedora do prêmio Top Destinos Turísticos 2021. Gente, não tem nome mais criativo do que esse negócio de top. Top, não sei o que, top, não tem nome mais criativo. É muita inteligência. Top. Ah, sei lá, tá parecendo coisa daquele prefeito lá de Bofete. Ele que vivia falando esse negócio de top. Top destinos turísticos. Top não sei que lá o que. Tá tão chato esse negócio de top. Uma falta de criatividade danada. Então, Torre de Pedra pode ser a vencedora do prêmio Top Destinos Turísticos 2021, considerado o maior e mais importante reconhecimento aos municípios que investem e acreditam no turismo com um potencial gerador de riqueza e autoestima da população. O município é finalista na categoria Turismo Rural, onde disputa com Charqueada e Jundiaí. Os vencedores serão anunciados amanhã num evento que vai acontecer lá na sede do governo paulista, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. A escolha das vencedoras das 16 categorias foi feita pela internet. Além disso, os municípios recebem uma pontuação técnica, uma pontuação técnica que vai de 10 a 100, a cargo de uma comissão julgadora formada por especialistas em cada uma das categorias. São Paulo, capital, não participa por ser considerada hors concurso. Sei lá o que significa isso, tá, gente? Mas é isso aí. O prêmio é uma iniciativa da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil e da Associação Mundial
de profissionais de viagens de turismo, a Scale International, que é a regional São Paulo. Bom, gente, os finalistas desse concurso, né, dessa pesquisa, essa é uma pesquisa de verdade, tá, gente? Não é aquele negócio de pesquisa que diz que é pesquisa, mas não fazem pesquisa nenhuma. Essa é uma pesquisa mesmo, tá? Turismo de aventura. As finalistas são a cidade de Boituva, Caconde e Socorro. Turismo de compras, Embu das Artes, Itupeva e Serra Negra. Tatuí também está concorrendo, hein, como turismo cultural. Fica aí a cidade de Tatuí concorrendo com Santana de Parnaíba e Praia Grande. Ecoturismo, Bertioga, Peruíbe e Socorro. Olha, Socorro também concorrendo, além de turismo de aventura, na categoria de turismo, ecoturismo. Turismo de esportes, Boituva também está nessa, né? Além de turismo de aventura, está no turismo de esportes, Boituva, Caconde e Santos. Turismo gastronômico, Campos do Jordão, São Sebastião e Tatuí também. O Tatuí está concorrendo em várias categorias aqui, hein? Tatuí está concorrendo em turismo cultural, turismo gastronômico e também em turismo de estudo e intercâmbio. Isso em decorrência lá do Conservatório Musical de Tatuí, né? Então, Tatuí está concorrendo no turismo de estudo de intercâmbio com Ribeirão Preto, São Bernardo do Campo também. Turismo náutico, Presidente Epitácio, Caconde e Ilhabela. Turismo de negócios e eventos, Piracicaba, Praia Grande e Santos. Turismo de parques temáticos e parques naturais, Águas de Lindóia, Itupeva e São Roque. Turismo de pesca, Araçatuba, Mongaguá e Presidente Epitácio. Turismo da saúde, Águas de São Pedro, Ibirá e Serra Negra. Turismo religioso, Aparecida, Presidente Epitácio e Tambaú. Turismo rural, Charqueada, Jundiaí e Torre de Pedra. Turismo social, Barretos, Bertioga e Socorro. E turismo sol e praia, Praia Grande, São Sebastião e Ubatuba, né? Claro que são municípios litorâneos. Não queria que tivesse Porangaba aqui no turismo de sol e praia. E infelizmente Porangaba não está dentro dessa lista de municípios, né, que estão concorrendo ao prêmio Top Destinos Turísticos 2021. Bom, falando em Torre de Pedra, né, o deputado estadual Fernando Cury, ele fez um anúncio em suas redes sociais com um benefício para a Torre de Pedra. Como cidade que pode e que já está ganhando, né, Torre de Pedra já está ganhando um destaque turístico, uma imagem, mesmo que não ganhe o prêmio aí, mas nos últimos meses aí, nos últimos anos, Torre de Pedra vem ganhando uma imagem, pelo menos uma divulgação na área de turismo muito grande, né? Agora, como cidade turística, a Torre de Pedra merece ter então uma estrutura para tal. E, portanto, o deputado Fernando Cury disse em suas redes sociais que foi feita a inclusão da vicinal Carlino Francisco Antunes no programa Novas Vicinais do governo do estado de São Paulo, né? Foi um pedido feito pelo ex-prefeito Emerson Mota, da ex-vice-prefeita Fia do Posto e dos vereadores João da Máquina, também Aline, Roberto Holtz e Elias Mota, e do presidente do PSDB de Torre de Pedra, Vinícius Mota, da ex-vereadora Fernanda Matos e do Davi Holtz, em nome do grupo Emerson Mota. A licitação para a obra, que é a licitação do lote 10, vai sair no dia 12 de janeiro, às 10 horas da manhã. Aí vai saber qual vai ser a empresa que vai fazer essa obra. Serão investidos R$2 milhões para a recuperação de 3 quilômetros da ligação entre a cidade e a SP 280. Tá aí, portanto, o deputado Fernando Cury anunciando a inclusão dessa vicinal, a vicinal Carlino Francisco Antunes, no programa Novas Vicinais do governo do estado de São Paulo, que deve começar também já no ano que vem,
né, a fazer a estrada Porangaba-Conchas, que também foi uma solicitação intermediada, né, pelas autoridades de Porangaba, tanto do mandato anterior quanto desse mandato, intermediada pelo deputado Fernando Cury também. Falando nele, no deputado Fernando Cury, ele anunciou também o avanço nas tratativas para a conquista da sede da Associação Portas Azuis. Como presidente do CONDECA, o parlamentar aprovou recursos para que entidades desenvolvam seus projetos. Na manhã da terça-feira passada, dia 23, o deputado estadual Fernando Cury esteve na Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, acompanhado do delegado seccional de polícia aqui de Botucatu, o Dr. Lourenço Talamonte, representando a Associação Portas Azuis, Autismo em Ação. É uma entidade dedicada a pessoas que têm o transtorno do espectro autista em Botucatu. Cury e o Dr. Talamonte se reuniram com o secretário da Segurança Pública de São Paulo, o general João Camilo Pires de Campos, para tratar dessa concessão de um prédio de posse da Polícia Militar que venha se tornar essa sede da entidade. Todos os trâmites internos na Secretaria de Segurança já foram cumpridos. O próximo passo é o registro do estatuto da entidade para que a cessão de uso do espaço possa se concretizar, informou o parlamentar. O deputado Fernando Cury, enquanto presidente do CONDECA, o Conselho de Estado dos Direitos da Criança e do Adolescente, aprovou R$ 144 mil para entidades desenvolverem suas atividades e já assumiu o compromisso de destinar, por meio de emendas impositivas, neste final de ano, recursos para que sejam feitas as adequações do prédio para pleno funcionamento da entidade. A Associação Portas Azuis é uma entidade de direito privado, sem finalidade lucrativa, que presta diversos serviços relacionados a pessoas que têm autismo, como acolhimento, orientação à família, conscientização e inclusão dos autistas. Ainda estiveram presentes na reunião o chefe de investigação da seccional de Botucatu, Dr. Joffre Ventrella, e o assessor parlamentar da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, Renato Leme. Bom, gente, e falando nesse negócio de deputado, né? Falando sobre deputado, ventilou-se em algumas mídias regionais uma informação de que Mário Pardini já tinha quase como certa a sua candidatura como deputado federal ou estadual. Bom, gente, a realidade não é essa, pelo menos até o momento, e segundo a palavra do próprio prefeito botucatuense Mário Pardini, que na quinta-feira deu uma entrevista ao programa Bom Dia Criativa, na Rádio Criativa FM. Em determinado momento, o chefe do executivo foi abordado sobre o tema Eleições 2022. Disse que dificilmente será candidato a deputado, seja estadual ou federal. Pardini também comentou que André Spadaro, né, o seu companheiro ali na gestão botucatuense como secretário de saúde, que o doutor André Spadaro se credenciou para pleitear uma candidatura e poderia ajudar Botucatu em outra esfera, caso seja vontade do secretário de saúde. André Spadaro foi figura central na conquista da vacinação em massa de Botucatu e protagonista no combate ao coronavírus também lá em Botucatu. Bom, mas contradizendo o que dizem alguns meios de comunicação aí na região, né, Mário Pardini não será candidato, pelo menos segundo ele próprio. Nós vamos até colocar aqui o vídeo dele falando. Segundo ele próprio, não será candidato, pois ele alega: tenho compromisso com o povo de Botucatu até o fim do meu mandato. Vamos ouvir, para não dizer que é coisa da gente? Para quem queria uma entrevista do Mário Pardini falando sobre o assunto, tá aí. Prefeito, até em virtude de tudo isso que o senhor citou, o senhor sabe, óbvio, o senhor se tornou político e não tinha como deixar de ser. O senhor virou, talvez, voz de um clamor muito grande, um clamor político de que o senhor fosse candidato a deputado. Se isso fosse numa casa de apostas, eu apostaria que não. Eu entendendo que o senhor não tem perfil de legislador e sim de gestor, o senhor não gostaria de abandonar a prefeitura e a cidade,
e porque o senhor talvez tenha alguns compromissos com alguns colegas que serão candidatos, né, especialmente a deputado federal. Como é que o senhor vem trabalhando essa questão e resistindo às investidas para que o seu nome seja colocado nas urnas no ano que vem? Júnior, eu primeiro, né, é dobrando o joelho e orando. Né? Eu acho que a gente passa por essa terra aqui para fazer a vontade de Deus. Então eu tenho feito isso, tenho pedido sabedoria para tomar as decisões. O meu coração hoje fala, né, que eu tenho, por mais que seja realmente tentador você poder continuar na vida pública por um período mais alongado, ajudando as pessoas, ou como deputado estadual, ou como federal, né, eu acho que eu tenho um compromisso muito forte com a cidade de Botucatu, né? E 86%, né, praticamente 86% da população, das pessoas em Botucatu confiou no meu trabalho, né, nas eleições. Então, esse compromisso ele é visceral, é uma coisa que foi crescendo ao longo do tempo, ao longo dos dias, com as dificuldades, e não me faz pensar em nada, né, nada além de continuar servindo a população de Botucatu. Tem muita gente que me procura e que pergunta, mas se você fosse deputado, você não ajudaria mais, né, não poderia trazer mais investimentos, ajudar a resolver problemas importantes na região? Talvez sim, mas hoje o meu compromisso com a cidade de Botucatu. Então, mas tenho orado, tenho pedido sabedoria, tenho escutado todo mundo com bastante humildade, mas hoje essa possibilidade ela está muito afastada, né? Eu não diria descartada, mas está muito afastada. Eu acho que o compromisso meu até o final de 2024 é com o governo da cidade de Botucatu. Então o senhor seria talvez um entusiasta da candidatura de André Spadaro, por exemplo? Não conversamos sobre isso em equipe ainda. Né? A gente precisa conversar, precisa escutar a cidade um pouquinho. Então, eu estou atento a tudo que todo mundo fala, respeito demais a opinião de todo mundo, mas a gente vai tomar a decisão no momento certo. Eu acho que o doutor André Spadaro, ele se credenciou, né? Como outras pessoas se credenciaram, estão credenciadas. Ele se credenciou. Acho que é um crédito que é dele, né? Em função do trabalho que ele executou. Tá aí, gente. E eu acho que não combina com o Mário Pardini ser deputado, não. Eu acho que ele deveria se candidatar ao governo do estado de São Paulo. Porque ele tá ligado, ele gosta do executivo, né? Ele tá ligado àquela parte da política que vai lá e põe a mão na massa. Eu acho que não é muito a dele o legislativo. Eu acho que ele deveria se candidatar e seria, creio eu, teria esperança aí de que seria um bom governador para o estado de São Paulo. Mas enfim, vamos ver o que o Mário Pardini decide até o ano que vem. Bom, gente, vamos falar mais uma vez sobre o Covid-19 aqui na nossa região. Apesar dos números serem mais tranquilos, apesar de os números estarem em baixa, os prefeitos que têm responsabilidade, né, estão pensando na prevenção, né, para a coisa não voltar. Até porque agora ainda existe a preocupação com a nova variante do Covid-19, a variante Ômicron, né, que pode mais cedo ou mais tarde chegar aqui no nosso país. E nós não sabemos, por enquanto, qual é o impacto disso. Principalmente nas pessoas que estão vacinadas, se ela pode trazer complicações, porque de fato ela é uma variante que tem mais mutações, como nós vimos há pouco, que podem ser mutações que auxiliem a doença a entrar no corpo, inclusive das pessoas imunizadas, vacinadas. Mas enfim, né, não vamos abusar. Então, responsabilidade e prevenção, né? É aquele negócio, prevenção e caldo de galinha e sopa de galinha não faz mal para ninguém, né? Canja de galinha não faz mal para ninguém. Então, prevenir e canja de galinha mal não faz. Então, os prefeitos
muitos prefeitos aqui da região estão tomando o trabalho preventivo. Um dos exemplos é o Júlio Tomazella, lá de Conchas, que divulgou neste sábado que a cidade não terá Réveillon, não terá festa de aniversário e nem mesmo o Carnaval de 2022. Vamos assistir ao vídeo do prefeito fazendo o anúncio sobre a não realização dessas festividades lá em Conchas. Meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Venho aqui, infelizmente, dar uma notícia um tanto quanto triste. Nós acabamos de encerrar uma reunião com o Comitê da Saúde, discutindo a questão da pandemia e tudo mais. Nós esperávamos, há cerca de 30 dias atrás, quando nós começamos a organizar tudo, que o cenário do Covid estaria melhorando, até pelas recentes notícias do Estado está liberando máscara em locais abertos e tudo mais. No entanto, há um movimento regional e também internacional da volta da Covid. Nós temos exemplos na Europa de países voltando no lockdown, voltando com restrições no seu limite máximo, o que nos preocupa um pouco. Recentemente nós tivemos, de novo, após meses com os casos zerados, nós tivemos alguns casos de Covid no nosso hospital, e o que nós menos queremos é chegarmos no extremo como nós tivemos que chegar no começo do ano, de lockdown, fechar comércio, restringir a circulação de pessoas na rua. Por isso que nós discutimos e tomamos uma decisão um tanto triste, porém que se faz necessária no momento. Nós vamos cancelar o show de aniversário da cidade, que seria feito no dia 4 na Praça Tiradentes, e vamos cancelar o Domingão Sertanejo, que estava sendo programado para o domingo, dia 5. Vamos manter o evento no teatro, que é controlada a entrada de pessoas, nós podemos aferir temperatura, ter o cuidado de higienização, álcool em gel e todos os protocolos da Covid. Mas infelizmente na praça nós não teremos controle. Então nós esperávamos cerca de 20 mil pessoas, porque seria um dos primeiros eventos da região, estava sendo divulgado amplamente. Isso faz com que o município corra um risco grande de ter uma grande circulação de pessoas aqui no município e que possa descontrolar o cenário do Covid, que hoje está controlado. Então, se nós mantermos do jeito que está, nós vamos passar essa onda, a vacinação vai ser completa e, se Deus quiser, o ano que vem nós vamos ter vida nova. Então, nós estamos adiando esse evento e já comunicamos que estamos cancelando também o show, a virada de ano, o show que ia ter no Réveillon, e também já estamos cancelando o Carnaval. Então, até a melhora definitiva do Covid, é uma medida drástica, mas uma medida necessária. Vamos cancelar todos os eventos onde possa ter grande aglomeração de pessoas, para evitar qualquer problema de saúde. Afinal, a saúde é prioridade. Hoje nós estamos encerrando o momento de Covid, mas ainda não terminamos de passar por ele. Então é bom a gente tomar medidas, tomar precauções. Peço desculpas a vocês. Como eu disse, nós esperávamos que o momento iria estar melhor, mas como o momento ainda é crítico, nós tomamos essa medida. Lamentamos profundamente por essa decisão, mas acreditamos ser o mais adequado para esse momento e esperamos poder contar com a compreensão de todos. Muito obrigado, um forte abraço. Tamo junto. Bom, gente, falando em Covid, mas agora aqui em Porangaba nós temos um bom sinal, né, de que o Covid pode se tornar uma lembrança triste da nossa história e ficar para trás. Esperamos que fique lá para trás, que não volte a ser uma realidade. A Secretaria de Saúde desativou, aqui de Porangaba, a Secretaria de Saúde de Porangaba desativou o ambulatório de atendimento ao Covid-19. A medida foi tomada após a diminuição dos casos da doença. O município chegou a ficar mais de um mês, 32 dias, sem casos da doença, um mês retrasado, né? Voltou a registrar, no mês passado, na realidade, né? Mas voltou a registrar 3 casos. Felizmente, são 3 casos que foram diagnosticados de 2 semanas e meia para cá, sem gravidade. Os números de casos suspeitos também estão muito baixos e, segundo a vigilância epidemiológica, em caso de pacientes que apresentarem sintomas da doença, todos os protocolos de atendimento são adotados
e continua realizando testagens, monitoramentos e boletins. Bom, gente, ainda falando aqui de Porangaba, e atenção em saúde de Porangaba, atenção saúde do nosso Brasil, né? Protocolo de atendimento do Covid talvez tenha que passar por modificações aí, hein? Devido a Omicron, como nós falamos agora há pouco. A OMS vai decidir sobre isso ainda. Os sintomas dessa nova variante são diferentes. Repetindo, dores fortes no corpo, fadiga muscular, cansaço extremo, dor de cabeça. Não tem febre, às vezes não tem febre, não tem tosse, não tem perda do paladar e do olfato. Então são sintomas bem diferentes. Então, o Ministério da Saúde precisa já começar a entrar em contato com a Organização Mundial de Saúde e as organizações responsáveis pela formação do protocolo de atendimento para adequar esse atendimento, esse atendimento aí dos sintomas. Enfim, mas vamos mudar de assunto. Aqui em Porangaba, uma chácara... Bom, isso aí já não é mais novidade, né, gente? Isso aí já não é mais novidade, não. Uma chácara, mais uma, foi arrombada, furtada e vandalizada por bandidos na madrugada de sexta-feira. Isso aconteceu lá no loteamento Estância Irene. Segundo as informações, o proprietário estava em São Paulo, recebeu a notícia por intermédio de vizinhos que constataram o crime. Imagens mostram que, essas fotos aí, você está vendo aí, as portas da casa e do quarto de ferramentas arrombadas, né? Peças de roupa que foram jogadas após os bandidos revirarem toda a casa. Então, além do roubo, teve o vandalismo realizado dentro da propriedade. O proprietário alegou que toda a casa ficou completamente bagunçada e que foram furtadas 2 máquinas roçadeiras. Agora, a questão é a seguinte, será que os vagabundos que furtaram essas roçadeiras são trabalhadores? Eles furtaram as roçadeiras para trabalhar? Não, claro que não. Furtaram porque vão vender essas roçadeiras para comprar drogas, né? São vagabundos, não estão furtando porque a gente quer a ferramenta para trabalhar, não. É para vender, para trocar em crack, ou em cocaína, ou em maconha, enfim. Pegar todas essas drogas juntas e embrulhar no papel celofane e enfiar no... Ai, pai, para! Bom, daí talvez passe à vontade. Os suspeitos não foram presos ainda, o crime está sendo investigado. Bom, gente, agora nós vamos falar sobre um assunto aqui para finalizar o nosso jornal ACN, de uma baita injustiça que estão fazendo com a dona Jacira Pacheco. Mas também... Bom, eu vou comentar isso depois. Essa senhora de 76 anos, a dona Jacira Pacheco, está com a saúde debilitada desde que a justiça determinou a retirada do seu papagaio de estimação. O animal foi recolhido na terça-feira, dia 23. Tem tanto animal aí preso à corrente, sem água, sem alimentação. Às vezes você passa na frente da propriedade e você vê nitidamente o animal em maus tratos. Ninguém faz nada. Mas olha isso aqui. Segundo a Fabiana Pacheco, que é a filha da dona Jacira, um vizinho realizou essa falsa denúncia de que a família possuía esse papagaio e que ele ficaria preso numa gaiola e sofrendo maus tratos. Porém, o fato não é verdadeiro. E todos que conhecem a dona Jacira há muito tempo sabem da existência desse papagaio, que às vezes, até quando ela caminhava, esse papagaio ainda acompanhava, porque agora a dona Jacira é cadeirante. Esse papagaio às vezes até acompanhava, ficava perto dela ali na porta da casa. Sempre foi um animal que esteve solto dentro da residência, ele nunca ficou numa gaiola. Então a informação é falsa, essa denúncia foi falsa.
Fabiana relata que o papagaio está com a mãe dela desde que era filhote, que o animal chegou à sua casa há 30 anos, há mais de 30 anos. Durante toda a sua vida, o papagaio foi domesticado. Quem conhece a dona Jacira sempre soube que ela teve esse papagaio como bichinho de estimação. Ele foi domesticado, teve convívio afetivo, principalmente com a dona Jacira, durante toda a sua vida, desde filhote. 30 anos que ele está com ela. O papagaio, ele não ficava preso na gaiola, as imagens estão mostrando aí. A gaiola ficava sempre aberta. O animal apenas se alimentava e dormia dentro da gaiola. Ele ia para lá para a gaiola para comer a semente dele, beber água e saía. Ia para trás da dona Jacira, ia ficar andando atrás da dona Jacira. Às vezes em cima da perna dela, inclusive, que ela é cadeirante. Esse papagaio sempre teve livre-arbítrio para caminhar por toda a casa. Inclusive, segundo a Fabiana e amigos próximos, e quem sabe ali, todo mundo sabe. Eu lembro que eu era criança e a dona Jacira muitas vezes ia ali para a porta da... Às vezes a gente passava ali pela cidade e a dona Jacira estava segurando o papagaio ali na porta da casa. Eu era criança, para você ter ideia. Após a decisão judicial embasada nessa denúncia caluniosa, que a denúncia, infelizmente, a decisão judicial veio, infelizmente, sem conhecimento da causa. Né? A justiça, infelizmente, não procurou saber se a denúncia era verdadeira ou não. Então, depois dessa decisão, a justiça expediu o mandado para que o animal fosse retirado da tutela da dona Jacira. E o oficial de justiça, acompanhado do secretário de Agricultura e Meio Ambiente aqui de Porangaba, foram até a casa dela na terça-feira e recolheram o animal. O papagaio foi levado para o hospital veterinário da Unesp para passar por exames, para saber se realmente havia os maus tratos lá em Botucatu. E lá foi diagnosticado que o papagaio não apresenta nenhum sinal de maus tratos. Segundo Fabiana, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente solicitou ao Centro de Zoonoses lá de Botucatu, na própria Unesp, para que ficasse com o animal. Porém, o pedido foi recusado. Sabe por quê? Porque o local, o Centro de Zoonoses lá em Botucatu, só abriga animais vítimas de maus tratos, ou de acidentes, ou os que têm condições, ou os animais que têm condições de serem recolocados para viver na natureza. E o papagaio da dona Jacira não se enquadra em nenhum desses requisitos. Por quê? Não sofreu maus tratos, não está debilitado, não está ferido, não tem maus tratos. Ele não tem condições, inclusive segundo o próprio veterinário de lá, ele não tem condições de voltar para o meio ambiente, pois ele não saberia como sobreviver no meio ambiente. O próprio veterinário da Unesp disse que pelo fato de a ave ter sido criada domesticamente por mais de 30 anos, ele não tem como ficar no meio ambiente mais. Ele sequer sabe voar. Diante da recusa, o papagaio voltou para Porangaba. Não pôde ficar lá. Ele voltou para Porangaba. E segundo a filha da dona Jacira, agora está trancado. Agora sim o papagaio está trancado numa gaiola na Casa da Agricultura aqui de Porangaba, que é a sede da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente aqui de Porangaba. O papagaio está lá, agora sim, trancado. Bom, ela teria recebido informações, a filha da dona Jacira, de que a ave não está se alimentando direito devido ao estresse de estar preso e longe da sua tutora, porque existe a relação afetiva tanto da dona Jacira com o papagaio como do papagaio com a dona Jacira. É uma relação afetiva entre humano e animal. Além disso, algo pior está acontecendo. Além da ave estar sofrendo, do animal estar sofrendo também, depois que foi retirado da tutela dela, desde o dia 23, terça-feira, quando a ave foi levada, a dona Jacira, que é cadeirante, não tem nenhum prazer quase na vida dela. Ela não viaja, ela não pode passear, ela não pode ir para lugar nenhum. O único prazer da vida dela era a ave companheira dela, era o bichinho companheiro dela. Louro, como era chamado o papagaio, louro. Só
Ele era a diversão dela. Ela não tem outra diversão. E depois disso, depois que tiraram uma das únicas alegrias dela, sabe o que está acontecendo com a dona Jacira? Você, o filho da mãe, para não falar outra coisa, que denunciou, sabe o que você está fazendo? Todos os dias ela está precisando ir no pronto atendimento para tomar soro no pronto atendimento, porque ela está apresentando altos picos de diabetes e pressão alta. Segundo a filha, a dona Jacira está com dificuldades em dormir e quando dorme, acorda no meio da noite, tendo delírios e chorando enquanto chama pelo nome do papagaio dela, chamando pelo louro. A Fabiana diz que está recorrendo da decisão e mantendo contato com o secretário de Agricultura e Meio Ambiente aqui de Porangaba, o Paulo, né? E o Paulo, segundo a Fabiana, está dando todo o apoio para que o animal retorne à casa da dona Jacira, mas desde que obedeça a todos os trâmites legais. Ou seja, receber a anilha do IBAMA, autorização, porque esse animal não tem condições mais de voltar para a natureza. E a realidade é que mesmo em cativeiro, essa ave também pode morrer porque ela tem vínculo afetivo com a dona Jacira. E o pior de tudo, até a dona Jacira corre risco de vida porque ela já é uma pessoa idosa, cadeirante, e que está apresentando gravíssimos problemas de saúde desde terça-feira, quando o animal foi levado. Então a gente pede encarecidamente às autoridades de Porangaba que façam justiça justa. Porque nitidamente a denúncia que foi feita por um vizinho, nitidamente essa denúncia que foi feita por um vizinho é caluniosa, é falsa. Imagens mostram isso. Exame veterinário feito na Unesp mostra isso, que a ave não tem sinal de maus tratos e que hoje sim ela está em maus tratos, que está trancada numa gaiola. Inclusive, a Casa da Agricultura não é um local onde a ave poderia estar. Mas o secretário de Agricultura e Meio Ambiente aqui de Porangaba está fazendo o trabalho dele, que é tentar intermediar a melhor maneira dessa ave retornar à tutela da dona Jacira. Vamos esperar que dê tudo certo. E agora, eu tenho um recado para você que denunciou. Você contamina o ambiente. Você perturba o que está à tua volta. Tanto que você não conhece a amizade sincera entre um animal e uma pessoa, porque nem animais querem amizade sua. Acho que você também não conhece nem a relação de filho e mãe, né? Porque você não sabe as carências de uma pessoa idosa. Eu não tenho raiva de você, mas eu tenho muita pena, muita dó. Muita dó. Às vezes eu tenho raiva de muita coisa, mas de você não dá para ter nem dó, nem raiva. É só dó, só pena. É o tipo mais baixo e insignificante de pessoa. Alguém que faz uma coisa dessas. Alguém que inventa uma coisa dessas para prejudicar uma senhora que tem um animal de estimação, no qual é a única alegria dela, porque ela é cadeirante. Que pena eu tenho de você, que dó. Que dó. Não dá nem para ter raiva de você. Bom, é aquilo. É tão podre que não desperta nem raiva na gente. Desperta pena. Esse é um desabafo meu. É uma opinião minha. Porque é um absurdo onde chega a maldade humana. Porque se
se a pessoa que fez isso fosse realmente ligada à causa animal, à importância animal, usaria, eu ia falar, usaria o poder de influência. Que poder de influência que tem agora? Nenhum. Mas usaria o tempo dele então para ver os animais que estão abandonados na rua, né? Para denunciar os maus tratos de animais que estão na rua. Mas nunca fez isso. Não. Ele decidiu implicar esta pessoa, se é que podemos chamá-la assim, implicar com o animal de estimação de uma idosa cadeirante. Então aí você vê o nível de baixeza, de repugnância. Peço encarecidamente às autoridades de Porangaba, inclusive as judiciais, que revejam essa decisão. Que revejam essa decisão. Porque a justiça diz que tem que ser justa. E analisando os fatos, eu peço à justiça que analise onde há o justo nisso que foi feito. Está sendo justo para o bem-estar da ave? Não. Está sendo justo para o bem-estar da família que era tutora da ave? Não. Está sendo justo só para quem? Para quem fez uma denúncia falsa. Então peço às autoridades da Justiça de Porangaba que revejam essa decisão. O Jornal ACN de hoje vai ficando por aqui. Fique com a santa paz de Deus e até a próxima.